50% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente no tribunal. Aliado, volta. A polícia defende a sociedade, beleza? Achamos que a economia brasileira já está em franca recuperação, daqui a pouco já pode andar com suas próprias pernas. Talvez o problema mais dramático seja a renda, que a distribuição de renda é muito desigual. Fala assim, brother, eu quero você alvejar dentro de casa. O modelo econômico é ruim, se esgotou. O brasileiro pode e deve sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. Quem come hoje em dia, uma vez por dia, tá muito bem. Aqui dentro dessa comunidade é. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Como introdução, os temas que nós estamos trabalhando são a relação entre justiça, sistema penitenciário, sistema judiciário e a democracia brasileira. A partir daí, nós formulamos a nossa questão norteadora, que é: o sistema de justiça brasileiro é regido pelos princípios do Estado Democrático de Direito? E a partir daí está o nosso problema de pesquisa, que são as falhas e injustiças que estão expostas dentro do sistema penitenciário. Dentro desses aspectos, nós pensamos na nossa hipótese, que resumidamente é pautada na ideia de que há uma responsabilidade por parte do sistema de execução penal na realidade de grande miséria que nós enfrentamos. E essa realidade, ela demonstra a não execução dos direitos básicos instituídos na Constituição do país, e que isso demonstra uma justiça falha na sua aplicação prática. Agora, em relação à justificativa da escolha do tema, nós vemos esse projeto sendo algo de suma importância compreendermos o funcionamento das maiores instituições, tais como a justiça brasileira e o próprio governo, pois eles afetam a vida da população brasileira de uma maneira extremamente direta, causando em diversas vezes a falta de informação por parte da população de seus direitos básicos, causando uma ascensão da desigualdade. A partir do problema central do nosso projeto, nós idealizamos o recorte do tema, que se baseia na ideia de que o país passa por um período democrático ou uma democracia em construção, e nessa conjuntura está promulgado na Constituição brasileira os direitos de cada cidadão e ser humano. Dentro do sistema penitenciário, há a violação de muitos desses direitos, de modo a interferir na democracia, tornando-a possivelmente frágil. Por fim, o objetivo principal do trabalho é investigar as relações entre o sistema penitenciário de justiça com a democracia, e compreender se o sistema de justiça está de conformidade com os princípios do Estado Democrático de Direito. Primeiro nós vamos definir a democracia, que segundo o filósofo e pensador Norberto Bobbio, sendo a democracia um regime político cujo poder vem do povo, desde que este não oprima nenhum ser humano e que propague totais direitos aos seus cidadãos. Bom, acerca do sistema penitenciário brasileiro, nós pesquisamos e descobrimos que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Esse sistema também mostra uma taxa de ocupação muito elevada, já que é de cerca de 197,4%. Mostrando um superlotamento dentro dos presídios brasileiros. Também descobrimos que a população carcerária de 2016 era de 750 mil pessoas, o que proporcionalmente é 3 vezes a população do município de Vitória, no Espírito Santo. Ele também se mostra ineficaz em muitos casos, já que tem uma taxa de reincidência muito alta, cerca de 42,5% em até 2 anos. Falando agora sobre o conceito de justiça, utilizamos os conceitos discutidos pelo teórico Thomas Hobbes e o filósofo Platão, em que Hobbes concebe a justiça como um valor presente na razão humana, que após a criação do Estado, exerce um papel protetor e decisivo em sua filosofia política, na medida em que permite a estabilidade dos pactos entre os homens. E o Platão, na sua obra A República, reconhece a justiça sendo sinônimo de harmonia social, relacionando também esse conceito à ideia de que o justo é aquele que se comporta de acordo com a lei. Enfim, nos conceitos discutidos sobre o sistema judiciário brasileiro, ele é considerado um dos 3 poderes do Estado moderno. Seguindo os pensamentos de Montesquieu, na sua teoria da separação dos poderes, que dita o judiciário como instituição, Montesquieu descreve que existem em cada Estado 3 tipos de poder: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, aquele das coisas que emergem do direito das gentes. Ele é exercido pelos juízes e possui a capacidade e a prerrogativa, de julgar de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo, visto que ele segue um conjunto de normas instituídas chamada Constituição.
O abolicionismo penal é uma teoria que nega a legitimidade à pena. Como base, ele aponta as diversas falhas do sistema prisional brasileiro e defende o seu fim imediato. Ele é uma corrente ideológica que traz consigo um radicalismo muito grande, que defende o fim imediato da justiça criminal e ainda questiona a definição atual de crime, além de ir contra todos os veículos de comunicação. Nós trouxemos essa teoria para reafirmar as grandes falhas que existem nos cárceres, além de trazê-la no início como uma possível solução dos nossos problemas sociais. Agora, na metodologia, esse trabalho ele se valeu de pesquisas bibliográficas acerca de artigos, livros, documentários e entrevistas sobre o tema central, que giram em torno da democracia, justiça e sistema penitenciário. Nós utilizamos obras como A Democracia Moderna na Concepção de Norberto Bobbio, Segregação, Sistema Penitenciário e Democracia, dados do Infopen, algumas informações dadas pelo STF e as reflexões de Achille Mbembe. Agora, em relação ao tipo de pesquisa, de acordo com os métodos utilizados, nós podemos considerá-la sendo uma pesquisa descritiva e explicativa, tendo seu caráter predominantemente bibliográfica. Bom, as etapas de pesquisa desse trabalho foram o levantamento de dados textuais e literários acerca do tema. Também visualizamos documentários, entrevistas e notícias sobre ele. Depois levantamos dados consistentes referentes a cada variável principal do nosso trabalho. Depois consolidamos uma linha de raciocínio autoral. Em seguida fizemos a nossa discussão. E, por fim, nós construímos a nossa conclusão e fizemos as nossas considerações finais. A discussão do nosso trabalho começou com base no sistema penitenciário brasileiro, já que ele deixa muito nítido essas injustiças presentes nele. Também fica claro a violação de direitos que é quase rotineira lá dentro. Tais condições que impedem a ressociabilização dos presos dentro das penitenciárias, já que expõem eles a um ambiente hostil, cheio de condições precárias, além da má organização dentro dos presídios, já que eles acabam colocando presos com alta periculosidade, com presos com menor periculosidade e gerando, consequentemente, uma escola do crime lá dentro. Nós assistimos também um documentário chamado A 13ª Emenda. Esse documentário faz referência à 13ª Emenda promulgada lá nos Estados Unidos e pôs fim à escravidão. Esse documentário ele traz pontos muito importantes, como a construção de uma imagem animalesca dos negros com base na mídia, o que consequentemente gerou essa mitologia da criminalidade negra, que acabou gerando um aprisionamento em massa dessa população. Também fala sobre essa política do encarceramento que lá ocorre e essa manutenção do trabalho escravo que eles usam com base na mão de obra escrava das penitenciárias. Agora, sobre as discussões do sistema de justiça brasileiro, ele primeiramente apresenta uma seletividade em seus condenados, que nós podemos perceber em relação à porcentagem de negros presos com a porcentagem de brancos presos, que nos evidencia também uma representação do racismo estrutural. O sistema de justiça, muitas vezes, ele pode ser considerado imparcial e também falho, demonstrando que essas violações dos direitos existe uma seletividade escancarada que começa precocemente na intervenção do sistema penal com a discriminação social e escolar advinda das desigualdades. O fato do sistema judiciário apresentar falhas estruturais desde a sua criação impactam diretamente numa série de violações encontradas no sistema penitenciário, sendo o sistema judiciário uma das raízes desse gigantesco problema. As diversas falhas que foram apresentadas do cárcere, é indispensável a discussão acerca do abolicionismo penal. Mas antes devemos entender o conceito de necropolítica, que resumidamente trata-se de uma política de controle social, que ocorre através de uma divisão pré-estabelecida dos que devem viver e dos que devem morrer. É um controle social e de poder que é exercido por parte do Estado contra a população. Achille Mbembe, em seu artigo, se apropriou das discussões propostas por Foucault acerca do biopoder. O biopoder é uma forma de governo que foi colocada em prática no século XVII e funciona a partir de dois eixos. Por isso o nome bio, porque a população é tanto alvo como instrumento desse poder. E para que esse biopoder fosse colocado em prática, é necessário a divisão da população. Essa divisão é conhecida como raças, o racismo. Está diretamente ligado com a política da morte. Segundo Foucault, o racismo é apenas o artifício para permitir o pleno exercício do biopoder. E através do exercício do biopoder, com esse controle total da população exercido através do racismo, que o Estado decide quem vive e quem morre. A função do racismo é regular a divisão da morte e tornar viável o papel assassino do Estado. Segundo Foucault, é a aceitação da acessibilidade do fazer morrer. E um dos principais exemplos do biopoder sendo colocado em prática é a escravidão. Quando nos aproximávamos do fim do nosso trabalho, nós acreditamos piamente que o abolicionismo penal era a principal alternativa para a solução dos nossos problemas, devido à deslegitimação das penas, tal como dos cárceres. Mas
Quando nós saímos dessa visão utópica, trata-se dessa teoria, e quando colocada em prática, ela não é eficaz. Ela é falha porque ela fere as liberdades individuais dos indivíduos. A partir daí, nós caímos no questionamento: existe alguma forma viável de implementar o abolicionismo penal, de modo que ele não seja limitante? Foi aí então que nós pensamos nas soluções que foi sim pautada no abolicionismo penal. Como solução, nós implementamos algumas opiniões pessoais nossas, tal como nós desradicalizamos algumas das soluções propostas. Nós apontamos a educação como solução, investindo em trabalhos e na educação dentro dos presídios. Não achamos viável o fim da justiça atual, pelo menos por enquanto, e fornecendo o cárcere não como uma punição, mas um local de reabilitação daqueles indivíduos, fornecendo para ele meios para que eles possam estudar, entrar em contato com a sociedade, para que as prisões cumpram sim a sua função ressocializante e que quando estejam em liberdade, estejam prontos para entrar no mercado de trabalho, e ainda que nós não acreditamos por enquanto no fim das penitências ou da justiça, nós apostamos sim em uma reconstrução social, de modo a exterminar ou quase minar as desigualdades, sendo assim a principal fonte de prevenção da violência. Por fim, a partir das nossas discussões, nós podemos concluir que, primeiramente, a nossa hipótese foi corroborada, visto que, por não vivermos em um Estado democrático de direito, já que o Estado atual infringe as leis que o mesmo impõe, podemos afirmar que o sistema de justiça brasileiro não é regido pelos princípios do Estado democrático de direito. Assim, as diversas violações de direitos acometidas pelo Estado contra os cidadãos é apenas um reflexo do sistema judiciário brasileiro, que aplica e reproduz um sistema que é seletivo, advindo do passado histórico e colonial. O sistema judiciário ele é um palco para as desigualdades e uma grande janela para as violências que estão estruturalmente presentes na sociedade brasileira.